Como cultivar a esperança em tempos de pandemia? Meu nome é Marina Mels e a minha esperança tá nas boas notícias que a gente ainda, se fuçar bem, encontra por aí. Meu nome é Larissa Guerra e se você souber onde eu posso plantar esperança, semear, por favor me diz, porque eu estou querendo saber. Meu nome é Caroline Bruning, eu sou psicóloga e a minha esperança tá em acreditar nas pessoas, que elas ainda podem ver o que elas não conseguem ver em algum momento. Hoje, então, a gente vai falar sobre o cultivo da esperança. Esse sentimento, essa sensação que tá em falta para todo mundo nesse momento de pandemia. Será que dá pra gente ter uma plantinha de esperança em casa, como disse a Larissa? Vamos descobrir juntas. Bem-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da porra toda. Bom, chegamos a, 8ª, 9ª semana de isolamento social. E nesse Quarentena Feelings de hoje a gente quer tentar ser um pouco mais positivas e deixar uma ideia de esperança e de como a gente pode tentar ser um pouquinho mais otimista em relação a tudo isso que a gente está vivendo, apesar de que nem eu mesma acho que na atual circunstância a gente consiga ser exatamente otimistas. Carol, quero começar te perguntando, assim, por que a gente tem esperança e por que é importante a gente sentir esperança, assim? Olha, esperança faz parte do nosso abençoado córtex pré-frontal, né? A habilidade que a gente tem de fazer julgamento e de escapar daquela tendência a esperar o pior porque está ligado ao nosso mecanismo de sobrevivência. Ter esperança é você conseguir sair da ansiedade e do caos e pensar, não, pera, já foi diferente. Não, pera, tem outras coisas que eu posso fazer além disso aqui. Claro que o estado de espírito vai determinar muito a possibilidade de esperança. Mas esperança é uma coisa que está ligada a poder estar com os pés no chão. Você está olhando a situação o mais próximo do realista possível e não entrar na neura catastrófica de, meu Deus, vai dar tudo errado, porque as nossas notícias aqui, vamos combinar, que não ajudam. Então, a gente tem que se ajudar. A gente tem que se ajudar a não olhar as coisas e pensar que tem como ser melhor do que isso. Porque se a gente pensar, logisticamente, tudo é 50-50. Então, por que o único resultado é negativo? Tanto negativo quanto positivo. A gente pode ter o mesmo resultado. Eu sinto que uma grande dificuldade que eu tenho, Carol, e acho que talvez as nossas ouvintes também tenham, é nessa relação entre ansiedade e esperança, sabe? Acho que a nossa ansiedade, o nosso desejo de estar no futuro atrapalha um pouco a esperança que a gente tem no futuro. Fala um pouquinho pra gente sobre essa relação. Eu acho que esperança no futuro é algo que a gente faz na mesma proporção que a gente espera o pior do futuro, sabe? O desconhecido, ele pode te apavorar, como ele pode te dar um abraço, assim. Essa é a beleza da gente não conhecer coisas. E sempre vai depender da tua perspectiva. A gente se acostuma a ser negativo e reclamão se a gente não tá numa situação de depressão, sabe? Mas a gente também pode se acostumar a ser otimista, não naquele nível que tudo é maravilhoso e lindo e que nada vai dar errado, mas a gente pode conscientemente virar esse jogo. Preocupação, medo do futuro, sentimentos confusos do futuro, todo mundo tem, porque a gente não sabe o que está lá na frente. Então isso quer dizer que a gente pode controlar o que a gente vai esperar do futuro, sabe? Sim, eu tava vendo esses dias um programa e tava rolando essa discussão, assim, sabe? Do que é pessimismo, do que é otimismo, do que é realismo, de por que cada uma dessas frentes de pensamento, assim, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante é que um dos convidados falou sobre como ser otimista, às vezes é olhar para uma situação e tentar encontrar ali uma coisa boa, sabe? Às vezes a situação não é boa, mas tentar encontrar algo positivo ali. A gente sabe que a situação do coronavírus é terrível, que tem muitas pessoas passando por vários momentos de dificuldade, mas olhar para essa coisa boa talvez seja o que falta para a gente conseguir ter uma perspectiva, assim, sabe? A gente só ouve notícias ruins, a gente tá cheio de notícia ruim, deve ter mais notícias ruins vindo por aí, e acho que a gente não tá conseguindo processar isso e tentar encontrar pequenas coisas boas, sabe? Pequenas alegrias da vida adulta, como diz o Emicida,
para justificar esse sentimento de esperança. Por que você tá desesperançosa, Larissa? Bom, gente, eu tô desesperançosa porque acho que a gente se enfiou num atoleiro aí que, pelo amor de Deus, assim, eu não vejo uma saída a médio prazo, não acho que a gente vai passar por essa pandemia de uma maneira sensata, né, porque nada no Brasil parece ser sensato hoje em dia, e o pior é que o que me deixa mais desesperançosa é que parece que a gente que tá um pouquinho mais bem informada, a gente que tá se preocupando em ficar em casa, a gente parece que é minoria, né, porque, porra, eu vi final de semana uma caralhada de gente saindo pra encontrar amigos, saindo pra ir pra praia, saindo pra não sei o quê, e porra, se tu não consegue fazer o mínimo, sabe, que é ficar na droga da sua casa com o rabo quieto ou mexendo o seu rabo em casa, né, então já começa por aí, assim, e aí também não tenho esperança por conta desse governo que acho que só quer provocar o caos mesmo, que quer destruir de vez o que resta desse país, que quer afundar a economia, que quer foder com tudo, basicamente por isso eu não tenho muita esperança, mas por outro lado, é que eu também acho que existe um pouco de ingenuidade, né, em ter esperança, em tipo, eu não vou ver o jornal porque, eu quero ficar bem e assim eu vou ter um pouco de esperança. Não, eu acho que a gente tem que entender a realidade que a gente está vivendo e tentar sobreviver nesse cenário com as ferramentas que a gente tem na mão no momento, né? E aí talvez eu encontre esperança na arte, na música, nos meus amigos, sabe? Em saber que a minha família tá bem, saber que eu tenho comida na minha casa, né? Mas, enfim, por esses e outros motivos, eu não acho que eu tenho muita esperança de que a gente vá sair dessa tão cedo. Não sei se eu fui muito catastrófica. Não, você foi, mas eu sei que você tá catastrófica mesmo, e é isso aí, tá tudo certo. Carol, me diz uma coisa, a Larissa falou muito de uma falta de esperança coletiva, ao mesmo tempo de uma esperança individual, assim, né, de que ela está bem, a sua família tá bem e tal. Esperança é individual ou dá pra ter uma esperança coletiva? Eu acho que o sentimento de esperança é individual e você vai encontrar semelhantes que compartilham do mesmo. E a partir do momento que você compartilha do mesmo, eu acho que você reforça esse sentimento no outro. Agora, o problema é que a gente vive um momento super esquisito e mega polarizado, assim, sabe? A gente vê umas coisas em Blumenau que eu não acredito. E as pessoas com uma propriedade, aquela história da síndrome de Dunning-Kruger, que você mal lê uma coisa, mas fala daquilo como se fosse um expert. E bate com convicção do pouco que você sabe e você se agarra naquilo ali. E isso me dá um senso de desesperança pelo imediatismo das pessoas, porque elas não se ligam do que elas estão fazendo, elas só vão num comportamento de manada, assim. Só que aí, quando começa a me bater a desesperança, eu penso, o que eu posso fazer? Essas pessoas, pensar nessas pessoas, observar essas pessoas não me fazem bem. Eu tenho certeza que tem gente que pensa como eu. Então, eu vou me agrupar com essas pessoas que pensam como eu. Essa história que eu falei de você ser consciente. O comportamento que a gente tem visto na cidade, gente, aquele vídeo do shopping que circulou o mundo inteiro, eu postei no Facebook esse vídeo que o New York Times e o The Guardian falaram sobre. Teve um cara no meu Facebook que veio me dizer que era um absurdo, porque eram só 30 pessoas, e não é o comportamento de uma cidade inteira. O que é mentira? A maior parte da cidade está na rua, tirando transporte coletivo e escola, tá todo mundo lá. O senso de esperança vem quando você ouve essas pessoas falando essas, na minha opinião, umas bobagens, e aí você tem que conscientemente fazer uma escolha. Eu vou querer ficar investida nisso, ou eu vou me retirar e procurar razões para pensar que vai ficar melhor. Isso é um movimento consciente. A gente tem que escolher. Pois é, Carol, porque aí eu fico pensando no seguinte, você disse que pra gente tentar se cercar com essas pessoas que pensam o mesmo, mas eu acho que foi de tanto a gente se cercar de pessoas que pensam o mesmo, que a gente também acabou partindo para essa superpolarização em que a gente não conversa mais com o outro lado simplesmente porque essa porteira tá fechada e o outro lado não quer dialogar de uma maneira sensata, inteligente, democrática, né? O outro lado só quer... Eu não vou falar palavrão.
Mas é complicado, assim. E eu queria também te perguntar se, nesse sentido, esperança é a mesma coisa que resiliência, assim. Porque pra mim, resiliência sempre foi, tipo, a habilidade de engolir o sapo e continuar em frente. Esperança tem a ver com esse sentido? Então, a resiliência é uma palavra que a psicologia pegou da física, que fala basicamente o seguinte: a capacidade que as pessoas têm de passarem por situações críticas e saírem das situações como elas entraram, ou melhores do que elas entraram. A pandemia, eu acho que é um excelente teste nesse aspecto. Mas também reforço o que eu estava falando com vocês da polarização. Não tem como escapar da polarização em tempos de excesso de informação e de internet. Infelizmente, é um movimento geral que está acontecendo. Por isso que eu insisto na coisa que é uma escolha consciente. E eu acho que a resiliência é ver todas essas coisas e ainda assim buscar ferramentas para se manter esperançoso e se manter otimista. Eu acho que a pessoa resiliente é aquela que, talvez, até do exemplo que eu comentei, assim, bom, tô nisso aqui, eu tô odiando isso aqui. Que pena que as coisas estão do jeito que elas estão, mas eu vou fazer diferente. Acho que a resiliência te dá uma capacidade de ser um pouco mais de casca grossa na frente das coisas e você se apavora menos. Você se perde menos nos seus pensamentos negativos e catastróficos e fica menos tempo nesse lugar escuro. Quando você é resiliente, você consegue pensar no meio de uma crise, você consegue criar estratégias para lidar com as coisas, você sabe separar o que é seu e o que é do outro na pira de uma preocupação, de uma questão negativa. Resiliência, eu acho que tem a ver com esperança, sim, mas talvez a esperança mais colocada em prática, entende? Tá, então aí eu fico pensando que então o meu caso de eu estar extremamente pistola e desesperançosa em relação aos cenários, porém eu sou resiliente de entender que eu tenho condições e que a minha família tá bem, etc, e que de alguma forma a gente vai sair disso. Tá mais ou menos certo esse raciocínio? Sim, mas eu acho que a gente tem que cuidar também, assim, eu acho que é importante essa preocupação, mas é aquele questionamento que a gente falou até, se eu não me engano, acho que foi do episódio do medo ou em outro momento que a gente conversou. Esse futuro é incerto, eu tenho que escolher as minhas batalhas. Eu ficar preocupada quando vai ser, quando a gente sair, eu não sei quando é que vai ser que a gente vai sair. Não tem outras coisas que eu tenha mais controle agora, que vão me aumentar até o meu senso de esperança? Controle, né? A gente sempre acaba falando de controle, de como a gente tem essa necessidade, né? A gente falou disso quando a gente falou de medo, a gente falou disso quando a gente falou de culpa, da nossa necessidade de controlar, né? E acho que a grande questão agora, e eu acredito um pouco da minha desesperança aí, é a gente tá jogando um jogo cego, né? A gente ter que fazer uma aposta alta num futuro que a gente não faz a menor ideia de como vai ser. E aí eu acho que a imaginação para esses futuros possíveis é o que talvez me traga um pouco de esperança, sabe? Quando a gente fala de economia e a gente vê tantos problemas e tanto, né, uma crise, uma recessão imensa que a gente vai enfrentar pela frente, mas ao mesmo tempo a gente vê tantas pessoas falando sobre novas realidades de consumo, sobre consumo consciente, sobre os impactos positivos que esse consumo vai trazer para o meio ambiente, sobre, sabe, outras discussões assim. Acho que o que tem alimentado a minha esperança, e talvez faça sentido, é um pouco da discussão macro em relação à pandemia, sabe? Acho que tem uma questão que é a pandemia propriamente dita, que são as mortes, que é a postura desprezível do nosso presidente. Então, acho que tem uma visão macro, sabe? Que a gente que é o que me dá esperança. É a gente olhar a partir da pandemia de um ponto de vista um pouco mais filosófico, um pouco mais antropológico, um pouco mais sociológico e um pouco menos voltado para o número. De novo, não é desmerecendo o número, não é desmerecendo as pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão doentes, não é desmerecendo todos os impactos econômicos que estão atingindo tantas pessoas, mas elevar um pouco, sabe, aumentar um pouco a distância e olhar para um longo prazo e tentar olhar para esse longo prazo com carinho, assim, imaginando o que a gente vai aprender, o que vai ter de bom, um pouco diferente da Larissa não, um pouco próximo ao que a Carol trouxe, que me dá esperança são as pessoas, sabe? Olhar para as discussões que estão acontecendo sobre esses futuros, assim. Faz sentido para vocês? Faz. Eu acho até, assim, que a gente precisa, quando eu falei antes, né, que você tem que fazer uma escolha, eu queria deixar claro que não estou tirando da conta os ansiosos crônicos, os deprimidos crônicos que vão ter mais dificuldade de fazer isso. Mas isso é um treino. E sim, eu acho que a nossa única esperança é nas pessoas, e é por isso que eu falo, o ruim da polarização e o bom também neste momento é que é mais claro, é mais fácil escolher que lado você vai ficar.
Então, para manter a esperança e manter a sanidade, eu acho que a gente precisa estar aberto a escolher o lado e não ir com o fluxo, sabe? Muito bem, então vamos tentar manter essa esperança, cada uma alimentando da forma como acha interessante. A minha sugestão para quem está se sentindo descrente no futuro é ouvir pessoas que estão tendo discussões interessantes, sabe? Sobre consumo, sobre sustentabilidade, sobre educação, sobre um novo normal, que não é o novo normal da máscara na rua, mas é o novo normal de evoluções, enfim, do ser humano. É isso? É isso, a minha sugestão é para que vocês busquem refúgio na arte, porque eu acho que a poesia, a música, o cinema, eles têm belíssimas obras, né, feitas por humanos, seres humanos, pessoas, né, que prova que o ser humano nem sempre é esse lixo que a gente encontra por aí hoje em dia. Mas hoje eu ouvi um podcast que alguém falava assim que gostaria muito que depois dessa nova idade das trevas que a gente está vivendo, que a gente pudesse viver um novo renascimento. Então, acho que essa frase me marcou um pouco hoje, eu acho que tem meio a ver com isso também. Vou te dizer que essa frase que tu acabou de me dizer, que tu acabou de falar pra gente, me traz bastante esperança. Eu não tinha pensado nisso. Eu gostaria também que acontecesse o mesmo. E o meu recado para as pessoas isso também passa. Se nada mais for bom e grande o bastante para você não sair do desespero e da desesperança, pensa nessa frase. Isso também passa. Muito bem, então mande lá no @donasdaptoda os seus feedbacks sobre esse e os outros episódios. Carol, deixa aí as suas redes sociais para quem quiser conhecer um pouco melhor do teu trabalho. Minhas redes sociais, bom, eu tenho um Instagram que eu faço lives de vez em quando e as pessoas participam, que é o @Caroline Bruning. Eu tenho um canal no YouTube, que é o meu nome, Caroline Bruning. E eu estou hoje muito orgulhosa, graças a vocês estão nos agradecimentos. Acabei de editar sozinha no GarageBand um podcast. Olha! Então, logo vai sair também. Mas ainda... E se chama Me Ajuda Carol, né? Porque vocês me deram essa... Então, deve sair também. Mas as duas redes sociais principais ainda são Instagram e YouTube. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda a esse universo podcaster. Obrigada. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A discussão continua lá no nosso Insta, no @donasdaptoda, também no @LarissaVguerra e no @MarinaMels. E a gente tá de volta terça-feira. Um beijo, meninas!